Olá, está começando mais um Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes, um espaço da Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara Municipal de Florianópolis, onde a gente debate de forma séria e sensível o espaço da mulher onde as decisões são tomadas. Aqui comigo sempre participando das conversas a vereadora Pri Fernandes, Procuradora Especial da Mulher aqui da Casa Legislativa, e hoje a nossa convidada de honra é a Tami Fortunato, que é advogada, especialista em violência de gênero e agora presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica do Conselho Federal da OAB. Tami, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Nossa, sou eu que agradeço a oportunidade. Então, boa tarde, Pri, boa tarde, Camila, boa tarde a quem está nos assistindo, está nos ouvindo. E é sempre um prazer muito grande poder levar um pouquinho de informação, conversar um pouquinho sobre essa temática das violências contra as mulheres. É um tema que tem muitas camadas, né, Tami? A gente já vem conversando alguns programas, né, vereadora? E sempre a gente tem alguma coisa para falar que não foi falado nos outros programas com outras convidadas, porque é um tema denso e, como tu bem disse, né, é um tema de extrema importância. Tami, como que foi assumir essa nova posição, se destacando na prevenção da violência de gênero como prioridade e também fazendo parte, né, da OAB, esse órgão tão importante? Então, é um compromisso muito sério agora, né? Exato. Porque agora é Brasil. Agora a gente levou Santa Catarina, Florianópolis para nível nacional, exatamente. E trabalhar essa questão da prevenção sempre foi a minha maior bandeira, quando a gente fala de combate à violência contra a mulher, principalmente a violência, aquela que acontece dentro de casa, a conhecida violência doméstica. Então é pela educação, né, que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade, vai conseguir mudar um pouquinho da ideia das pessoas, não só em relação à violência doméstica, mas é por meio da educação que a gente vai conseguir trazer a igualdade dos gêneros, a igualdade entre os negros, entre os brancos, os amarelos, porque nós, na verdade, nós somos todos iguais. E é por meio da educação que a gente vai conseguir mudar essa mentalidade que ainda existe, né? Exatamente. Essa é uma mentalidade cultural que a gente carrega e que a gente bem fala, né, todas as vezes, que ainda está intrínseca na gente como sociedade, né, Tami? Você que é especialista em estudo de gêneros, acho que isso é muito essa pauta, né, de que a nossa cultura, como a gente conhece hoje num estágio patriarcal, é uma cultura machista, né, que a gente vê, inclusive nós três também estamos inseridas, por mais que a gente combata, que a gente fale, que a gente tenha o conhecimento, o letramento de gênero, a gente ainda é refém disso, né? É refém, e todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que cuidar pelo nosso espaço já conquistado. Então, não é só conquistar o espaço, é inclusive conquistar para que a gente não perca esse espaço já conquistado. Isso é muito difícil, isso não é fácil, é uma violência diária que nós temos. E muitas vezes essa violência, ela vem inclusive de outras mulheres, porque a gente não pode esquecer que a gente fala muito de machismo, né? E a gente liga machismo ao gênero masculino. Mas o machismo, ele também está arraigado no gênero feminino. Sim, ele é um fenômeno social, né? Então nós estamos inseridos nesse fenômeno, né? Isso. Nessa sociedade patriarcal. Então, o machismo, todo mundo a gente reproduz ele diariamente. Exatamente, e muitas vezes até sem perceber, né, Tami? E isso é uma coisa que a gente tem que se policiar e, ao mesmo tempo, repassar para as pessoas de que isso não é normal, que isso tem que ser mudado, que tem que ser cortado, né? A gente teve um episódio muito lamentável essa semana, que foi no Senado, né, onde eles entrevistaram a ministra e fizeram o que fizeram com ela, né? E a fala do presidente, não lembro o nome dele, mas foi para matar, né? Foi dizer, coloque-se no seu lugar. Que lugar? Mas que lugar? Exato. Que lugar é esse? Né? Então, assim, a gente percebe que isso não está nas camadas da população pobre. Não. Isso está em todas as camadas e se torna muito mais forte esse tom de fala quando se trata de poderes, né? Então, aquilo ali para mim, assim, me deixou enojada, literalmente, né? Porque havia vários homens ali ao redor e tiraram o microfone da ministra, não deixaram ela falar,
Pelo contrário, ele ainda ficou ironizando, né, questionando os seus colegas, né, do Senado, se aquilo era uma atitude esperada dela. Não, assim, e descredibilizando toda a trajetória que a Marina Silva tem, né? Como política, como ativista, como ministra, né? Como mulher. Como mulher, exato, né? Uma mulher de luta, né? Da onde ela veio, como toda a vivência dela diminuída nesse processo. E aí, aquilo ali pra mim, assim, foi, tipo assim, não digo a gota d'água, mas é que você espera, embora a gente, infelizmente, né, tenha políticos que eu sinto muito, sinto, inclusive, muita vergonha de ter políticos na posição que eles estão, né, homens, enfim, né, que estejam onde estão, fazendo e falando o que fazem e falam, né, porque ao invés da gente tentar unidos, juntos, trabalhar para cada vez menos a gente ter esse tipo de situação acontecendo, você vê pessoas que estão lá comandando o país agindo da forma como eles agem. Maior nível ainda, né? Que é no Senado, né? A nível nacional. Então, tendo esse tipo de atitude, a gente vê representado muito bem ali, né? Esse machismo, esse patriarcado. Nossa, aquilo ali, Violência política de gênero total, assim, escancarado, né? Escancarado. Com uma ministra, né? Uma ministra. Tami, e quando a gente fala em gênero ainda hoje, vem muito preconceito ainda por trás, né? A gente ainda, porque se tornou uma pauta, querendo ou não, da esquerda. A gente mas não tem pauta partidária, né? É uma realidade que a gente tem na nossa sociedade, mas a gente vê muito, assim, partidos políticos tomando posse dessas pautas para si, né? E acabou tendo muito preconceito por trás da palavra gênero. As pessoas também não entendem o que é gênero, né? Acho que tu poderia explicar um pouquinho pra gente? Posso. Então, assim, ó, na verdade, o gênero não é algo relativo ao Brasil. Tá? Para tu ter ideia, eu estou fazendo doutorado em estudos de gênero e políticas de igualdade na Espanha. Que lá é uma pauta muito recorrente a questão do gênero. É importante falarmos sobre gênero. E o que é o gênero? Qual é a diferença dele para um sexo biológico, né? Porque o sexo biológico você não escolhe como é que você vai nascer. Ou você nasce homem, ou você nasce mulher, salvo exceções, né? Que são os intergêneros, que a gente, mesmo assim, a gente ainda consegue diagnosticar se é do gênero masculino, do sexo masculino, do sexo feminino, seja por lida de cromossomos, seja para ver se tem próstata, se tem ovário, ainda se consegue de uma forma biológica. Consegue, biologicamente. Você não escolhe, você simplesmente nasce. Agora, como é que você se vê? Como é que você gostaria de ser reconhecido? Como você se identifica? Exatamente. Como é que você quer que a sociedade lhe veja? Do gênero feminino, do gênero masculino, ou até mesmo sem gênero, que são os não binários. É que o gênero ele não é inerente à sua biologia, ele é inerente à forma como você se identifica. Exatamente. Isso é muito difícil para as pessoas também terem esse conhecimento, né? Mas vê que interessante, Camila. Quando a gente fala da educação, né, que a gente começou falando dela, da educação, e eu falei que é por meio dela que a gente vai conseguir mudar o pensamento das pessoas, que eu trouxe a questão da igualdade, é nisso aí que a gente começa a falar. Porque a partir do momento que eu entendo que você, embora tenha nascido do gênero feminino, você se vê do gênero masculino, eu vou aprender que eu tenho que te respeitar. Eu vou aprender que você nasceu mulher, mas você gosta de namorar uma outra mulher, que sexualidade é diferente de gênero, que é diferente de sexo. Exato. E eu tenho que te respeitar, Exato. né? As pessoas confundem muito isso, a questão de sexualidade e gênero. Sexualidade e gênero, né? Tipo assim, de opção sexual a opção de gênero. Ainda um pouco de confusão que a nossa sociedade tem em relação a isso. Vou te explicar bem fácil. Vou te explicar bem fácil que, olha, ninguém nunca mais vai Pra eu aprender e nunca mais vai errar. aprender e nunca mais, ninguém mais vai errar. Tem uma psicóloga que ela traz a seguinte diferenciação de sexo, sexualidade e gênero, que é muito fácil. O que ela fala? Que sexo está entre as pernas. De um modo muito simples, ok? A sexualidade está no coração. E o gênero está entre as orelhas, ou seja, está no seu pensamento. No pensamento. Pronto.
é muito simples da gente entender. Então, embora eu tenha um sexo, ou me veja de outro gênero, a minha sexualidade pode ser, às vezes, totalmente incompatível com o meu gênero ou com o meu sexo. Exatamente. Quando a gente vê muitas pessoas trans que se identificam, que têm um sexo feminino, se identifica com o gênero masculino, mas essa pessoa, às vezes, quando transiciona, é um homem trans, mas tem, por exemplo, é um homem trans homossexual. Isso, exatamente. Exato, acho que esse é um bom exemplo. É um bom exemplo. E a gente tem que aprender, porque a partir do momento que eu te respeito, porque assim, ó, o que você faz com quem você namora, o que interessa? Respeito. Gente, só diz respeito a você. O que você faz da tua vida não diz respeito a ninguém. E a gente tem que respeitar isso. E como é que a gente vai fazer isso? Por meio da educação. A gente vai aprender que o índio é tão igual quanto o negro, que é tão igual quanto um branco. Nós somos todos iguais. Qual é a diferença que tem entre nós? Nenhuma. Exato. E embora a lei já reconheça essa igualdade legal, porque está lá na Constituição, nossa lei maior, né? Nossa maior lei está lá dizendo, todos são iguais. Mas será? Será que nós somos assim tão iguais? Não somos, porque a igualdade real ainda não é aplicada. E a gente vê isso, por exemplo, Pri, na Casa Legislativa. Quantas mulheres nós temos na Câmara de Florianópolis? Hoje a gente está com 4 mulheres. 4 mulheres. Nós chegamos a ser 7 mulheres. Pois é, para 23, né, cadeiras, É muito ter pouco. 4 mulheres é muito pouco ainda. É pouquíssimo, até porque nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado e nós somos as minorias, ocupando cargos de poder, de decisão, cargos elitílicos. E mulheres continuam ainda votando em homens, né? Exatamente. Exatamente por isso que nós não temos, né? Imagina, 23, nós somos 4, então 19. Por mais que nós sejamos ainda o maior corpo votante aqui em Florianópolis, também em todo o Brasil, que a gente seja a maioria, a gente ainda continua votando em homens, né? A gente ainda tem eles como... Entrega na mão deles o que vai ser feito. O que diz respeito a gente. Como tu bem disse, ele tem coisas que são inerentes à mulher, que só, como a gente ainda falou em outros programas, só a mulher vai entender. Como maternar, a dificuldade da maternidade. Ontem mesmo eu estava participando de um podcast onde eu trouxe umas meninas do Maio Furtacor, onde elas falam sobre a saúde mental da mulher. E a sobrecarga que a mulher tem muitas vezes, né? Todas as vezes praticamente, né? E que realmente é uma sobrecarga, assim, a mãe é enfermeira, é professora, é tudo. Né? Ainda mais somado ao mercado de trabalho e com toda essa sobrecarga mental e esse aperto de mente que a mulher tem que carregar. E você tem que estar toda hora ainda provando que você é capaz de estar ocupando aquele espaço. E além disso, ainda está com essa sobrecarga mental de cuidar de uma criança, de estar performando todas essas situações, tu ainda tem que estar magra, cabelo escovado, trabalhando, a criança tem que estar arrumada, tem que estar... A casa tem que estar limpa. E o homem naquele papel de ajudante. Porque ele me ajuda. Não, mas ele não é um coadjuvante, né? Ele é tão responsável por aquela criança e por aquela casa quanto a mulher. Mas deveria ser assim, né? E a gente ainda não vê isso. Né? É verdade, mas nós vamos chegar lá. A gente vai chegar... Isso também é uma violência de gênero. Claro que é. É uma violência de gênero. Quando a mulher é colocada nessa situação, né? Mas aí eu te faço uma pergunta, Camila. Quem é que cria os filhos? Exato. Homens e mulheres. Quem é que cria? Né? Somos nós. Por que a gente cria a menina diferente do menino? Por que a menina tem que ajudar a lavar a louça depois do almoço e ele pode jogar o videogame? Ok? Então vamos começar a pensar como é que a gente está criando em casa, como é que está funcionando em casa, para que a gente consiga mudar uma próxima geração. Educação vem de casa, como a gente bem disse as últimas vezes. A gente continua mais depois do intervalo, já a gente volta. A Câmara Municipal de Florianópolis é onde os vereadores aprovam leis que melhoram a nossa vida e a deixam mais fácil. Como o balcão da cidadania, onde retiro meus documentos. Já eu vou na Defensoria Pública quando preciso de um advogado. E o melhor, é sem custo. Na Procuradoria da Mulher, meus direitos são defendidos. E agora até eu posso sair por aí com documento, com um RG PET. Câmara Municipal de Florianópolis, uma câmara de portas abertas para você.
A gente está de volta com a Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes, e como a gente estava conversando anteriormente, a respeito da educação. Acho que isso é o fundamental para a gente caminhar para uma sociedade mais justa e mais igualitária, né, Tami? Isso mesmo, Camila, isso é muito importante. Tanto é importante que em 2021, se eu não estou enganada, entrou em vigor a Lei de Diretrizes e Bases, tá? Teve uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases. Se eu não estou enganada, é a Lei 14.164, tá? Que, como eu te falei, alterou essa Lei de Diretrizes e Bases e fez com que incluísse na educação pública e particular do ensino médio e fundamental a temática da violência contra a mulher. Essa lei ela veio trazendo o quê? Durante o mês de março, durante uma semana do mês de março, as escolas devem trabalhar temáticas inerentes ao combate, à prevenção à violência contra a mulher. Tá? O que acontece? Muitas escolas simplesmente ignoram essa mudança Na lei. E não fazem. Tá? Ou se fazem algo muito superficial. E a gente precisa trabalhar mais isso, levar mais essa informação para os pais, inclusive. Por quê? Como é que eu vou cobrar algo que eu não sei que é lei, que eu não sei que é um direito? Né? Então, assim, quem vai cobrar isso? A própria Associação de Pais e Professores. Se o meu filho está matriculado em uma escola que não observa a Lei de Diretrizes e Bases, eu posso, por meio da APP, cobrar a direção, fazer essa fiscalização, que é muito importante. Porque a violência doméstica, ela está dentro dos lares. 1 a cada 3 lares tem violência doméstica. Se não tem na tua casa, tu pode dizer assim, não, a minha casa ela é perfeita, nós não temos violência nenhuma aqui. Que maravilha! Mas na casa do teu vizinho tem. Na casa da tua prima tem. Na casa da tua mãe talvez já tenha tido. E a tua avó? Será que a tua avó não sofreu violência doméstica? É muito difícil a gente conhecer uma mulher que não sofreu. Uma família que não tenha incidência de violência. Porque pode ser que a avó não tenha sofrido violência física, mas a avó pode ter sofrido uma violência psicológica muito grande. Psicológica, econômica. Sim, né? Até porque na época das nossas avós era proibido trabalhar. Mulher não trabalhava. Era ficar em casa cuidando dos filhos, do marido e da casa. Exatamente. E não levar problemas dos filhos para o marido. Exatamente. E resolver esses problemas, né? Então, eu até estava comentando com a Pri antes, que eu estou lendo um livro muito interessante, que ele foi até publicado aqui pela editora da UFSC, que é de jornalismo, que pega, trabalha... Sabe o autor? Oi? Sabe o autor? Eu posso te mandar foto depois? Pode. É uma autora. Uma tá? autora. Foi uma tese de doutorado dela, um livro maravilhoso, que eu não vou nem saber dizer o nome. Vou ver se é a minha professora. Que ela fez uma... Esse livro já tem quase 30 anos. Que ela fez uma abordagem do final do século XIX, início do século XX, como é que a imprensa retratava as mulheres. Qual era o papel dessas mulheres? Eu achei muito legal. Porque eram as mulheres aqui, ó, de Floripa, de Esterro. Então, assim, não eram mulheres lá de outras, do Rio de Janeiro, pá. Não, eram as mulheres. Mais local, né? Onde a gente se identifica. E a gente vê porque fala da pracinha do bombeiro, claro, não fala em pracinha do bombeiro, né? Mas a gente mais retrata ali, fala dos sítios que existiam antes na região da Trindade, da Agronômica. E é extremamente interessante, por quê? Ali já mostra como é que as mulheres eram retratadas. Então, qual era a mulher que tinha valor? A que cuidava da casa, a que era protegida pelo patriarcado. Mas alguém se preocupava com a lavadeira, com a mulher que limpava o peixe, com a própria prostituta, porque várias aqui pela cidade. Então, a gente mediam-se, né? A honra da família pela mulher. Então, se a mulher também era muito faladeira, isso já não era bom para o marido, ele já não era bem visto e a família já ficava... A mulher tinha que performar ali um objeto perfeito, né? Exatamente. Onde ela tinha que cuidar da casa, como a Bri bem disse, dos filhos, trabalhar no serviço doméstico, falar pouco, estar sempre arrumado, de cabelo escovado. Servir um bom chá, tá? Convidado. E fazer bolo. Exato. Exatamente, é isso. Então, isso é bem bacana, que retrata esse papel da mulher, a importância da mulher cuidando dos filhos, né? É esse papel que nós fomos colocadas. Porque a mulher que trabalhava fora, essa não tinha valor. Mas a mulher que cuidava da casa, né? Cuidava
da honra do nome do homem. Olha só. Até isso ficava nas nossas mãos, né? Até isso. Até isso. É tanta coisa, tanta sobrecarga, que até a honra do homem diz jus à mulher. Exatamente. Não é sempre isentando-os de qualquer responsabilidade, né? Então, assim, e geralmente esse homem estava na rua, né? Geralmente com outras mulheres, com as prostitutas da época, Sim. né? Bebendo no bar, mas a honra dele não seria atingida por isso, mas sim pela mulher. Não. Mulher não. Então, assim, até essa carga é inerente a gente para isentá-los. Se a gente comparar para pensar até hoje, né? Vamos lá. O homem que fica com um monte de mulheres e o garanto. Exato. Ou é porque a mulher não deu conta dele em casa. Sempre há uma desculpa para o homem fazer o pular a cerca. Agora, se uma mulher resolve ela sair, não pode, é um absurdo. Tanto é que nós temos um número de feminicídio porque, né, as mulheres não querem mais perpetuar ao lado de alguém que não promove carinho, amor, cuidado, atenção, companheirismo, parceria, né? E até o feminicídio também é uma questão da visão que o homem tem sobre a mulher como posse. Propriedade. Como propriedade. Aquela mulher é propriedade minha. Depois de mim não há mais ninguém, a não ser eu. Né? Sabe qual é o momento mais perigoso para a mulher? É quando ela decide colocar um ponto final no relacionamento. Quando ela fala, eu não quero mais. Cada um vai seguir a sua vida. Ali acende a luz vermelha para essa mulher. Exatamente. Que é onde acontecem os maiores casos de feminicídio. Eu acho que eu ia falar da educação, abrir um parênteses, é que vou embora. É que é algo tão senso, tão... muitas camadas, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Porque é a mãe, aquela mãe que está sofrendo uma violência mental, com a sobrecarga. É o feminicídio, que é o último estágio da violência contra a mulher. A gente conversava também no último programa esses órfãos do feminicídio. Então, são várias camadas de violência que a mulher vem sofrendo. E uma coisa assim, Camila, também, que a gente já trouxe outras vezes, eu sempre penso assim, né, eu nunca cheguei a fazer nenhum estudo, mas observando assim, a gente tem conseguido que as mulheres façam denúncia, que elas busquem ajuda, que elas queiram sair daquela situação. A gente nunca teve tanta mulher fazendo isso. Só que exatamente por isso eu acredito que os feminicídios também aumentaram. Por quê? Porque elas estão dando o passo mais importante da vida delas, que é sair da situação de violência. Então é onde eu penso assim, ó, as mulheres em si estão evoluindo, elas não querem mais isso para elas, mas de novo bate na questão do homem não aceitar, do homem achar que aquela mulher é propriedade. Exato. Então, o que vem? A questão da educação, ensinarmos os nossos meninos de que ninguém é dona de ninguém. E eu acho que para os homens que já estão aí, que como já cresceram com essa mentalidade de que a mulher sim é um objeto de posse, é a questão de talvez tentar não só punir esse homem, mas de repente começar a trabalhar o psicológico desse homem. Porque nós temos aquele sim que vai fazer, vai chegar ao ponto do feminicídio, e eu acredito que uma boa parcela não vai, mas que precisa trabalhar aquilo, porque o que vai acontecer? Ele até pode não matar aquela mulher, mas ele vai procurar outra para fazer a mesma coisa, né? Então, assim, você consegue tirar uma mulher de uma situação de violência, mas daqui a pouco você está colocando 2, 3 em riscos, porque além dele talvez ir atrás daquela, ele vai pegar outras de vítima. Né? Exatamente, eles se tornam esses predadores, né? É por isso que é importante os grupos reflexivos da ONU. Exatamente. A Universidade Federal ela tem um trabalho muito bacana de grupo reflexivo, que é bem interessante. Para homens autores de violência, né? De violência. Então, é bem interessante. E até mesmo os juízes dos juizados da vara de violência doméstica, quando tem uma condenação, uma das punições desse homem é frequentar os grupos os reflexivos. Por quê? Ele pode ter cessado a violência aqui, mas se ele não mudar, ele vai replicar. Aí você falou, ele vai repetir, ele vai replicar. Então, a partir do momento que ele levou uma punição aqui, ele começa a frequentar o grupo, começa o quê? A ter uma mudança, né? Isso realmente acontece, eu sou prova viva. Eu participei de um grupo desse como que fala? Observadora, exatamente. E uma coisa, assim, que me chocou, que tinha um senhor que, aí conversando, né, com as psicólogas, com as ciências sociais, que ele não sabia que bater na mulher não podia.
Eles não sabiam, ele era do interior. Ele não sabia que ele não podia fazer isso, que isso era mal visto ou que isso era crime. Porque às vezes vem de uma cidade tão pequena que isso é tão cultural, tão intrínseco. Vai aprendendo a chinelar, vai aprendendo no tapa, no ficar assim com... Isso é uma coisa que me marcou mesmo, assim, como pessoa na minha vivência. Ele não tinha o conhecimento, ele não sabia. Ele não sabia. Se eu te falar, Camila, tem mulheres que nunca ouviram falar na Lei Maria da Penha. Eu não duvido. Tem uma pesquisa Data Senado, tá? Que foi feito para saber o nível de divulgação da Lei Maria da Penha, que é a nossa lei hoje mais conhecida, a lei mais falada, que eu acho que é a lei mais conhecida do país, né? É a Lei Maria da Penha. E foi feita essa pesquisa que deu um percentual que somente 60 e poucos % das mulheres conheciam a Lei Maria da Penha. 40% ainda é muita coisa. É muito desconhecimento. Tá certo que é uma pesquisa um pouquinho mais antiga, mas mesmo assim... E também porque a Maria da Penha, ela abrange várias coisas, não somente a violência contra a mulher, mas a violência doméstica, pais que batem em filhos. Só violência doméstica na Maria da Penha. Ela é bem específica. Só contra a mulher, mas é toda a... ela não entra... É que é muita questão, assim, a mulher muitas vezes não sabe que ela está sofrendo violência. A questão psicológica... Muitas vezes o homem não precisa nunca ter encostado um dedo naquela mulher, mas o fato da pressão psicológica, do enfrentamento, de ficar naquela coisa ali, né? Não faz isso, só o olhar, né? Que nem quando a gente é criança, que a mãe só olha, a mesma coisa, aquilo ali, imagina, entra aquilo e ela abstrai e não consegue entender que aquilo ali é violência. Eu acho que a educação realmente é a saída, né, Tami, né? Não vejo outro caminho. Eu também não vejo outro caminho. Tem uma pesquisa também, eu que cheio das pesquisas. Não, mas é importante trazer dados. Tem uma outra pesquisa que diz que nós vamos levar em média de 100 anos para conseguir fazer essa mudança. Acho que são tempos chaves, assim, de 100 em 100 anos são os marcadores. Tem um livro muito bom da Vanessa, ai, meu Deus. Da Valesca Zanella, Prateleira do Amor. Quando tu lê aquilo, tu entende a posição da mulher, né? Até porque o amor romântico vem muitas vezes da mulher se colocar nessas... Não que a culpa seja da mulher, mas como a gente também é ensinada desde cedo, né? A ficar nessas prateleiras do amor. Eu te recomendo a ler, a ser escolhida. Cantar, cavalo branco. E depois que tu lê, tu tem um choque, porque tu se reconhece muito, a gente como mulher, né? Acho que são vivências que todas nós passamos uma vez na vida. E eu te recomendo a ler, Pri. Ele é muito bom. E a Vanessa, ela é muito boa, assim. E a Valesca Zanella, ela é muito boa também no trabalho de pesquisa que ela faz. Ela também estuda gênero e ela é ótima. Só a última perguntinha antes da gente ir para o intervalo. A gente vai continuar nesse assunto denso, né? A gente falou um pouquinho sobre a educação e como ele é o papel fundamental para a gente mudar essa realidade. A gente está começando, né, a galgar, assim, esse caminho. Como tu bem disse, 100 anos para isso acontecer, mas se a gente começar hoje, lá na frente, já vai ter um maior respaldo, né? Alguém tem que fazer. Hoje a gente vota... Tem que começar. Exatamente. Eu acho que a gente já começou. A gente já começou, exatamente. A gente consegue votar, a gente usa calça, né? Então, A base de muita luta. de muita luta. Exato. E agora falando um pouquinho sobre essa comissão da OAB, eu queria que você falasse como que ela consegue fortalecer essas políticas públicas e influenciar alguma mudança nessas relações de gênero. Então, o papel da comissão, porque nós somos 26 estados e um Distrito Federal. E ali nós temos as nossas seccionais da OAB, né? Então, cada estado tem a sua seccional mais a do DF. E a ideia é trabalhar junto com essas comissões das seccionais para que a gente consiga, juntas, né? Juntas, porque quando a gente soma forças, né? Tudo melhora. Trabalhar junto com os seus parlamentares e buscar legislações específicas para nós. Então, aqui, qual o papel aqui que a nossa seccional pode ter, por exemplo, junto com a PRI, procuradora aqui no município, na Procuradoria da Mulher? Trabalhar e falar, PRI, vamos fazer uma política pública voltada para as mulheres, vamos trabalhar, vamos fomentar, vamos se ajudar. E é nesse ponto, é de pouquinho em pouquinho, levando para todos os estados, porque aqui no Sul, a gente sabe que nós somos... né? É uma outra marca. É privilegiada. Nós somos privilegiados se nós compararmos com o Norte e Nordeste. Exatamente. Né? E quem sabe a gente leva
as ideias daqui que já estão sendo implementadas aqui. E que funcionam também, né? Isso. E trabalhar nessa questão de troca. Muita troca, porque lá tem programas muito legais que de repente a gente pode trazer para cá. Conversar com a PRI, conversar com a bancada feminina da nossa Assembleia Legislativa, conversar com o nosso governo. Quem sabe, trabalhamos todos juntos em prol das mulheres, independente de partido político. Exatamente, acho que isso é importante a gente falar de novo, né, Pri? É. Independente, porque essa questão de violência de gênero, essa questão da mulher na sociedade não tem partido, né? Né? Então, a gente tem que entender que isso é um problema inerente da nossa sociedade, que vem de séculos, né? Então, a mulher... E não tem gênero. Exatamente. A mulher é colocada nesse lugar há séculos, né? Então, assim, esse é um problema da humanidade, humanitário, né? Então, para mudar a nossa sociedade, para realmente se tornar ela igualitária. A gente não quer mais ou menos, a gente quer, como você bem disse, igual, né? Exato. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. A Câmara Municipal de Florianópolis é onde os vereadores aprovam leis que melhoram a nossa vida e a deixam mais fácil. Como o balcão da cidadania, onde retiro meus documentos. Já eu vou na Defensoria Pública quando preciso de um advogado. E o melhor, é sem custo. Na Procuradoria da Mulher, meus direitos são defendidos. E agora até eu posso sair por aí com documento, com um RG PET. Câmara Municipal de Florianópolis, uma câmara de portas abertas para você. Olá, e a gente está de volta com Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes, e a gente falava nos bastidores, né, Tami, sobre a sua trajetória também na advocacia, hoje fazendo parte dessa comissão de defesa dos direitos das mulheres na OAB. Tami, mais de 23 anos, mais de 20 anos, né, são 23 anos, mais de 20 anos de profissão. Você já sofreu algum desafio em relação a gênero nesse percurso, nesse caminho? Vários. Né? São vários os desafios que a gente enfrenta diariamente, né? Até porque, quando eu iniciei na advocacia, eram mais homens do que mulheres. Eu fui conselheira já na subseção de São José, e a primeira vez que eu fui conselheira uma vez, depois eu fui diretora tesoureira. Mas a primeira vez que eu participei da política institucional, eram 40 conselheiros. Eu era a única mulher. Ali tu já sentiu que... Ali eu já senti que não era brincadeira. Na verdade, éramos em 2 mulheres e a primeira mulher faleceu já logo no início da gestão. Mas mesmo assim, eram 40, né? 40 homens, 40 membros e somente uma mulher. Na diretoria eram 5 e apenas uma mulher. Então, assim, éramos literalmente a minoria. E foi muito bacana porque, ao mesmo tempo em que eu fui a única mulher no conselho, eu fui convidada para ser, naquela época, presidente da comissão da mulher advogada da subseção de São José, que eu sou de São José. Na verdade, eu sou nascida em Floripa, mas sou radicada em São José. Eu sou ao contrário. Ao contrário, eu nasci em São José e moro em Florianópolis. Sou nascida em Floripa, moro em Floripa, mas meu escritório fica em São José e eu morei lá durante muitos anos. Eu digo que eu sou josefense, ao mesmo tempo que sou manezinho, até porque o sotaque não engana. Eu fui convidada para ser presidente da Comissão da Mulher Advogada. E ali, qual era a minha ideia? Era de trazer as mulheres para dentro da ordem. Vamos trazer, vamos puxar. E eu criei o primeiro happy hour da mulher advogada do Estado. E fui absurdamente criticada. Por que um happy hour? Né? Por que mulheres? Só um happy hour de mulheres? Primeiro, nós já trabalhamos o dia inteiro, nós cuidamos de filho, nós cuidamos de marido, nós cuidamos de casa. Por que a gente não pode ter um minutinho para a gente se cuidar, a gente se conversar, Descontrair. Beber também, se permitir. Exatamente, falar bobagem, a gente não precisa falar sobre trabalho, exato. E foi um marco, porque ali depois vieram tantas outras mulheres. Quando eu vim para a diretoria, na gestão seguinte, o conselho já estava meio a meio. E foi uma conquista muito grande. Ali tu conseguiu já abrir portas. Muitas portas. E ali as portas se abriram e não se fecharam. E tu sentiu algum tipo de preconceito sendo voltada para
essa pauta, inclusive até a tua escolha de pesquisa, né, com mestrado e doutorado voltados para a área de pesquisa de gênero. Então, Camila, quando a gente entra para brigar, né, para ocupar espaço, a gente meio que cria uma carapuça, né? Então a gente já aprende a levar chicotada e leva, chega uma hora que assim, só mais uma, né? E a gente toca. O importante a gente não fará, é a gente tocar. Preconceitos até hoje. Menos, tá? Menos do que antes. Então assim, querem me criticar porque eu falo sobre violência doméstica? Querem me criticar porque eu falo sobre violência política de gênero? Eu não tô nem aí. A gente segue fazendo o nosso trabalho, puxando mais mulheres, agregando mais mulheres, fortalecendo mais mulheres. Trazendo também o conhecimento, né? É isso, e sempre que eu posso levar conhecimento para elas, fazer com que essas mulheres tenham um apoio para sair de um relacionamento abusivo, eu vou estar lá. Dele tu já ganhou. E pronto. Deixa que falem. Exatamente. Não é? Deixa que falem. E eu sempre penso assim, quando a gente está na mira de ser falado, mal falado, é porque a gente está incomodando, né? Porque ninguém bate, desculpa o termo, em cachorro morto. Exatamente. Mas é verdade. Batem porque incomodam, porque o que você está fazendo vai contra o pensamento absurdo de certas pessoas. Então, tem mais aqui. Quanto mais bater, mais cresce. Mais cresce, exato. Né? O polo. Porque a gente veio aqui para somar, né? Para fazer a nossa parte. A gente não está aqui preocupado se eles gostaram ou não gostaram. A gente veio aqui para trazer conhecimento e trazer oportunidade, né? E se a gente pode lutar pelas mulheres, manter a porta aberta, né? Por que não? Por que não? Eu não vou competir com você, eu não vou competir com a Pri, eu não vou competir com nenhum outro homem. A gente não compete com ninguém, a gente só quer o nosso espaço, a gente quer trabalhar o nosso espaço. Se eu conseguir, se eu cheguei lá, por que não ajudar a Camila também a chegar lá? Por que não dar um pezinho para a Camila subir e chegar no mesmo andar que eu? Por que a gente não pode subir juntas? Não é verdade? Até tem um ditado que fala, né? Que uma mulher, quando apoia a outra, gera admiração. E é justamente isso. Nós não somos concorrentes. Exatamente. E teimam ainda em colocar a gente nessa posição de sempre... Nessa prateleira, exatamente. De ser competidoras uma com as outras. E a gente tem que estar sempre nessa competição. Porque ela é mais magra, porque ela é mais bonita, porque ela gosta do mesmo cara que eu. Assim, com mulher, eu sempre vou estar do lado da mulher, eu nunca vou competir com mulher. É uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu acho assim, a gente tem que buscar fazer o melhor por nós mesmas, né? Nós por nós, né? A gente quer crescer e evoluir, mas não porque eu quero ser melhor ou mais bonita, ou mais alta, ou mais magra, ou mais gorda do que a outra. Não, porque eu quero me sentir melhor fazendo o que eu estou fazendo. Exatamente. Essa frase realmente isso que eu acredito. Assim, eu quero me sentir melhor e fazer o melhor também, né, Pri? Eu acho que é isso que... Esse livro da Valesca é um tapa na cara. Bom. É muito bom. E quando tu lê, assim, tu fica com um pouco de raiva, mas depois tu começa a processar e entender, e tu começa a enxergar a sociedade e ver a posição que tu tá ali como mulher com outros olhos, né? E fala, eu não sou mulher, então eu também tô aqui, eu também tô nessa prateleira. Eu também tô aqui. Estamos todas lá. Estamos todas lá. E nada mais do que justo do que a gente pegar na mão uma da outra. Exatamente. O caminho se torna muito mais leve quando você tá com alguém junto. Exatamente. E é mais fácil. Se eu posso te ajudar, por que eu não vou? Exatamente. E a partir do momento que mais mulheres se ajudam, mais mulheres, uma tá admirando a outra, mais mulheres estão em locais de poder, como vereadora, legisladora, como você na OAB, como advogada, tratando de leis, como a gente também trouxe aqui outras convidadas. Então, a gente vai trazendo essa igualdade dessa forma, ocupando também esses espaços e trazendo as mulheres para eles, né, Pri? Ainda tá difícil. As diferenças da gente, você consegue trabalhar a questão da igualdade. Exatamente. Isso aí. Isso é legal, não é legal? Isso não faz bem pra gente mais grande? Com certeza, porque não é disputa, as pessoas têm que entender que não é um lugar de disputa, não é? Acho que isso é o mais difícil, né, quando a gente vê esse preconceito nessas... não queria nem chamar de pauta, nessa situação que a gente vive de questão de violência de gênero
da colocação da mulher nesses espaços porque ela querem ser mais. Não, gente, é realmente a igualdade. Mas é porque também muita gente não consegue entender que tá tão confortável a mulher naquele lugar para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, que eles não querem nem esse lugar de igualdade. É claro que não, porque isso vai fazer com que eles precisem também mudar a sua posição, né? Mudar o seu olhar. E tudo que você tem que mudar gera um desconforto muito grande, porque você está lidando com o desconhecido. Então, aquilo que você consegue dominar, deixa quieto ali. E aí, no momento que chega alguém e diz, não, vamos mudar, mas eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que aprender, eu vou ter que respeitar. Tu, como psicóloga, consegue explicar bem isso, né, Pri? E também tem essa questão de que tá sempre essas pessoas, esses homens, né? São sempre locais de poder. O poder sempre foi deles, sempre esteve na mão deles. E óbvio que ninguém quer sair. A gente se torna uma ameaça. É sempre como eu contar o local, né? Quando a gente chegou aqui na Câmara, no meu primeiro mandato, que a gente era 5, né? 5 mulheres, a gente veio com um outro olhar, porque eu percebi isso por muito tempo, embora eu não acompanhasse tanto a Câmara, né, antes de ser vereadora, mas você não tinha no olhar daqueles homens um olhar para as pessoas. Entende? Então, o pouco que se fazia, tu tinha que agradecer que era porque aquele prefeito tivesse alguma simpatia com o idoso ou com uma criança, mas o fato de ter a gente aqui enquanto mulher, a gente tem esse olhar, essa percepção de que a gente precisa cuidar das pessoas, que infelizmente o homem não tem. Não tem o construir edifício, fazer asfalto, fazer marina, mas o olhar o social, exatamente, o cuidado para com o outro, né? Não tinha. Então, quando a gente vem, a gente acaba criando um desconforto muito grande. Muito grande. E nada mais justo quando uma sociedade é feita de pessoas, seres humanos, né? Exato. Então, Independente do gênero, independente da cor. exatamente. Né? Nós somos todos seres humanos, independente da opção sexual. Né? Então, se a gente trabalha respeito, igualdade. Tu sabe, faz muito tempo atrás, eu não lembro, eu sou péssima com nome de livro e filme, gente. Não peçam pra mim, que eu não sei. Mas eu nunca vou esquecer uma cena que eu vi muito linda num filme e que é um casal, claros, né, alemão, assim, bem claro, adotaram uma criança negra. E aí a irmã, que era do casal, a filha do casal, estava brincando com o pequeno e colocou a mão dela assim, colocou a mão dele em cima. E aí ela foi disse assim, qual é a diferença? E ele ficou olhando. Ele assim, a tua é maior que a minha. Gente, aquilo é um tapa na cara da cidade, porque você não nasce com preconceito. Não. Você não nasce com isso é embutido dentro de você, né? Tanto é que aquele inocente, ele em momento algum ele parou e pensou que eram cores diferentes. Não, a sua mão é maior que a minha. Eu vi uma coisa parecida com essa também. Era uma matéria onde umas crianças, acho que deveriam ter no máximo 4 anos, o menino tinha raspado a cabeça, um menino negro, no colégio, e o melhor amigo dele, branco, assim, dos olhos azuis, falou, pai, eu quero raspar, que eu quero ficar igual o meu amigo, a gente vai ficar igual. Gêmeos. Aí eles ficaram gêmeos de amizade, eles eram amigos, assim. Mas aí eles botaram assim, os dois estavam iguais, um negro, retinto, e o outro branco, assim, dos olhos azuis, mas os dois estavam se considerando os iguais porque estavam com a cabeça raspada, os amiguinhos. Não existe. Isso é implantado por nós. Resultado do meio, né? Exatamente. Então, cara, mais do que a educação tá ali, e aí, sim, trabalhar esses pais, né, até através dessas crianças, para mostrar que a gente poderia viver numa sociedade muito mais respeitosa, muito mais digna, muito mais humana, né, porque nós estamos perdendo a nossa humanidade, e diz algo que me deixa muito triste, volto a falar, né, na cena que aconteceu do ateando fogo no mendigo e depois espancando aquela mulher, indiferente de ser um policial ou qualquer, você não tem o direito de fazer isso e você não pode normalizar esse tipo de coisa, porque isso é perder a humanidade, é achar que a pessoa, por estar na situação que está, ela merece, além da situação de tristeza, de desamparo total, ela ainda ser punida por isso. Muito difícil, Pri. Acho que essa tua fala é muito importante, porque é uma coisa que eu vejo também, que a gente já perdeu muito tempo a nossa humanidade.
A gente falhou enquanto humanidade há muito tempo. Há muito tempo. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente também. Acho que foi muito enriquecedor essa conversa. É sempre muito bom, né? A gente está aqui sempre, eu e a Pri, mas é sempre uma coisa nova que a gente está aprendendo, é um assunto importante que a gente está trazendo. Então, esse programa, Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes, ele é para isso realmente, para trazer conhecimento, para falar de temas importantes e bater nessa tecla, né? Da violência contra a mulher, violência de gênero, e trazer, e isso importa, né, Pri? Com certeza, a gente precisa muito falar, porque às vezes a gente assim, não, mas as pessoas já sabem, não. Muitas não sabem quantos razão. Eu trouxe, não são os dados que você trouxe em relação à Lei Maria da Penha, que 40% das mulheres desconhecem, e isso é algo muito grave. Então, sim, tem que falar. É história, né? A água mole, Tanto bate até que pura. então a gente tem que falar, porque isso é que vai começar a fazer as pessoas acordarem. Né? Educação, e a gente está aqui para fazer nossa parte de fala. E a gente encerra mais esse episódio sem deixar de falar da Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara Municipal, que é um espaço aberto, né, para receber mulheres vítimas de violência doméstica e que também traz cursos profissionalizantes para essas mulheres que às vezes também estão numa situação econômica de violência que muitas vezes acontece, né? A gente tem parceria com o Senac, que oferece cursos de manicure, né, e muitos outros. Além disso, também tem auxílio psicológico em parceria com a Universidade Unisul. Então, a gente vai deixar aqui embaixo o contato da Procuradoria da Mulher, juntamente com o endereço. Ai, me dá uma brecha. Com certeza. Conseguimos hoje, através do nosso gabinete, que está auxiliando ali, né, a Procuradoria, fechando o convênio com a Unisul. A Univale, para poder também dar atendimento jurídico para essa mulher. E nós vamos já começar agora início do mês que vem, a nossa primeira turma com 20 mulheres fazendo a formação em manicure para que elas possam ter independência. Ai, que coisa incrível. Então, mais uma vez o aviso, fica aqui embaixo o número da Procuradoria Especial da Mulher e também o endereço. A gente, antes de finalizar, a gente tem uma homenagem. Uma homenagem para nossa querida Tami, não poderia deixar, né? Ela mais do que merecida pela trajetória de trabalho e... Nossa, que... Mais que merecido. Nossa, muito obrigada. Deixa eu dar um abraço. Obrigada, Ficou emocionada. deixa eu até mostrar o que é a homenagem, né? É uma homenagem, é uma moção de aplausos. Nossa, que honra. Nossa, Priscila, Mais do que merecido, é um reconhecimento da gente enquanto Câmara de Vereadores pelo teu trabalho excepcional. Mais do que merecido, Tami. nossa, Né? me sinto honrada. E as suas, porque também a gente é mulher, mas é uma forma de carinho, eu acho, por respeito à pessoa que você é, e ter dado um pouquinho do seu tempo para estar aqui. Nossa, Se dedica, nossa, muito por nosso trabalho. Imagina. foi uma agradece. Foi uma boa surpresa, né, Tami? Quer falar alguma coisa? Eu acho que é muito significativo para ti, né? Ainda mais quando tu falou ali que tu tem muito amor por essa cidade, pela história dessa cidade. Nada mais justo que receber uma homenagem da Câmara Municipal de Florianópolis. Nossa, eu tô realmente muito grata. Como eu falei, sou nascida em Floripa, sou manezinha da Carlos Correia. Moro em Floripa e jamais esperaria uma homenagem dessa da minha cidade. Então, realmente, eu tô muito, muito agradecida. Tô até emocionada e muito grata pelo reconhecimento, porque é um trabalho que eu faço já há bastante tempo, né, de combate à violência contra as mulheres. E é o reconhecimento de um trabalho já de pelo menos 2 décadas. Mais que merecido, com certeza. Exatamente. Reconhecer, pra gente andar de mãos dadas e para poder seguir nessa luta. Exatamente. Juntas, de uma puxando a outra. Exatamente. Uma puxando a outra. Muito obrigada. Um beijo. Procuradoria da Mulher, Direitos e Vozes fica por aqui. Tchau, tchau. Até mais. Gente.